O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal, levando-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Senhor, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança, e onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. O Evangelho nos coloca hoje o que certamente São Francisco de Assis, ao ler, rezar, meditar, inquietou seu coração. O que certamente aquele jovem rico
de uma família nobre, cheia de recursos, cheia de prazeres humanos, ficou com o coração inquietado. Um jovem se aproxima de Jesus, um jovem que o texto diz inquieto, um Francisco, o nome próprio de muitos que estão inquietos na busca de Deus. Um jovem sem nome, para lembrar que sou eu e você na busca de Deus, e essa busca tem que ser constante. E meus irmãos, é impressionante, porque quanto mais buscamos, mais desejamos encontrar. Quando menos nos preocupamos com isso, menos nos inquietamos. É impressionante isso. Quando nós temos algo na mente, eu digo a partir da minha própria experiência, quando eu tenho algo na mente, uma busca, um anseio, um pensamento, é impressionante porque isso parece que vai mexendo com todos os nossos sentidos, e não descansamos enquanto não realizar. Não sei se vocês são assim, mas esse é o itinerário de toda a alma humana, de toda a mente. É por isso que a gente diz: tenha bons pensamentos, tenha bons projetos, tenha bons anseios, porque é impressionante que isso vai fomentando dentro de nós esse desejo maior. Se nós nos apartamos disso, de pensamentos bons, de anseios edificantes, de causas nobres, nós vamos nos tornando mesquinhos. Impressionante que tudo em nós vai paralisando, vai se aquietando, vai se acomodando. É o anseio que está dentro de nós do transcendente, está lá, às vezes escondido, guardado, mas dentro de nós existe esse anseio. É só despertar. E eu creio muito que a palavra, uma missa, um cântico, um hino, um pensamento, uma pregação, tudo ajuda a gente buscar mais. Foi quando esse jovem diz: mestre, o que devo fazer para pertencer ao reino dos céus, para ter a vida eterna? Jesus responde prontamente a ele e a nós: o mandamento do amor. Isso mesmo, amor. A essência do homem, a essência do homem é amar. E por isso Jesus diz: amar a Deus. Ame, meu jovem, e está dizendo a nós: ame o Senhor teu Deus, mas que esse amor seja pleno, todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, quer dizer com todo o teu ser físico, espiritual. É amor. Então esse jovem responde: que a essência é o amar. E ele disse: quem é meu próximo? Amar a Deus e ao próximo, quem é o nosso próximo? Sinceramente, de alguma forma seria mais fácil só amar a Deus. Deus não fala mal da gente. Eixe.
Deus não maquina, Deus não responde, Deus não nos irrita. Seria mais fácil amar a Deus. Mas existe uma condição: amar o próximo. Então quem é meu próximo? E quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele diz àquele jovem, a nós, que nós não escolhemos o próximo para amar. O próximo se apresenta na nossa vida, às vezes de uma forma e no pior horário da nosso dia. Às vezes a gente está com um tempo mais tranquilo, às vezes a gente está mais dócil, tem dia que a gente está mais terno, mas tem hora que a coisa está agitada, o coração está desassossegado, a adrenalina está a 1000, o batimento cardíaco da gente está lá na boca. Às vezes o dia é um dia ruim, todo mundo tem seu dia ruim, e ai de quem não compreende isso do outro. Mas é nesse dia que às vezes o próximo aparece. E Jesus conta que um homem descia de Jerusalém para Jericó, uma região perigosa, muitos assaltantes, muitos andarilhos, e caiu na mão de assaltantes. Como naquele tempo, hoje, agarraram, espancaram e deixaram quase morto. Um homem que não diz de que classe social ele era, mas só pelo fato dele estar sozinho, sem companhia, sem família, há de se pensar que era um homem maltrapilho, sem eira nem beira, como diz em Minas Gerais. E aí, ele era o próximo. Naquele momento, diz nosso Senhor, que primeiro desce um sacerdote. Não diz que o sacerdote era ruim, não diz que o sacerdote era desonesto, ou que o sacerdote era não fervoroso. Apenas diz que o sacerdote não enxergou nele o próximo. Também o levita. Não está dizendo que são pessoas que merecem punição. Está dizendo que somos nós que às vezes não enxergamos no outro o nosso próximo. Não enxergamos naquele momento, por causa das nossas preocupações, que o Senhor já disse: cuidado com a preocupação demais, cuidado com os apegos demais. Quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Para cada dia basta uma preocupação. Numa outra parábola, ele disse que a palavra de Deus foi lançada e os espinhos sufocaram. Nós vivemos um mundo preocupante. Tem muitos motivos para nos preocuparmos. Existem muitas razões para nos inquietarmos. Mas não por acaso, o Senhor fala que um samaritano que a princípio só ajudaria um samaritano que era tido como infiel, um samaritano que não podia ir rezar no templo de Jerusalém, um samaritano que os judeus não se davam, nem cumprimentavam. Até Jesus sofreu isso, quando foi conversar com a samaritana: tu, sendo judeu, se diriges tua palavra a mim? Esse homem
este samaritano chegou perto da pessoa que necessita. A gente se aproxima, mais do que fisicamente, se aproxima do coração, com o coração. Viu. Às vezes a gente não enxerga. Não é enxergar com os olhos, é enxergar a necessidade do outro. Tanto que tem uma oração eucarística, talvez eu a use hoje, que nós tenhamos olhos para ver a necessidade dos outros, que tenhamos ouvidos para ouvir o apelo que brota do outro. Chegou perto, viu, sentiu compaixão. Palavra compaixão. Quem é que muitas vezes os evangelhos diz que foi movido por compaixão? Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, meus irmãos, seguir Jesus é se deixar mover pela compaixão, pela misericórdia. Isso é a verdadeira religião, como vai dizer São Tiago. Fez curativos, derramou vinho nas feridas. Eu digo, toda vez que eu leio essa parábola do bom samaritano, aqui exemplificado num samaritano, mas quem foi verdadeiramente o bom samaritano para nós, para a humanidade? Jesus, o Senhor, porque Ele encontrou a humanidade ferida, Ele encontrou a humanidade machucada, semi-morta. O mundo espanca, o mundo bate, o mundo suga. Pode perceber, as pessoas que seguem por esse caminho acabam virando farrapos, ficam pessoas estraçalhadas. Quem foi que primeiro foi o bom samaritano com a humanidade para enfaixar nossas feridas, curar nossas dores e nos dar a vida de novo? Jesus, o bom samaritano por excelência. É impressionante que na própria parábola diz que esse homem levou a hospedaria a igreja. A igreja é a hospedaria dos machucados. A igreja tem que ser a hospedaria dos feridos, dos imperfeitos. Por isso que, gente, eu não consigo admitir uma igreja que exclui. Não dá para admitir alguém que fica reparando os outros, até quem senta do lado no banco, pela roupa, pela vida que leva. Quem somos nós? Se o bom samaritano catou aquele homem e levou na hospedaria, quem é a hospedaria hoje? A igreja. Então nós temos que nos conter muito no julgamento, demais. Nós temos que cuidar muito o que falamos, muito o que comentamos na surdina, muito o que reparamos dos outros, porque isso não é ser cristão. E ainda deu 2 moedas de prata. Sabe, meus irmãos, eu acredito que em algum momento da vida, Francisco leu essa leitura desse jovem inquieto.
Diz que ele era, São Francisco, de uma estatura baixa. Como diz o próprio Papa, quando viu um olho curioso, ansioso. Ele que era filho de um grande comerciante, Pedro Bernardoni, em Assis. Eu vou levar um grupo ano que vem. Sua mãe muito nobre. Ele viveu no seu tempo, no período de 1182, e vivia o que uma família rica vivia, com os amigos, e de algum momento ele encontrou a felicidade nisso, mas mal pensava que essa felicidade não duraria muito, porque era pouco para ele. Uma alma que busca, uma alma que anseia, uma pessoa que anseia, ela não se satisfaz com pouca coisa. E aqui não é mania de grandeza, por favor, não é esse sentido de querer fazer grandes coisas, é o contrário, é encontrar o nada e no nada encontrar o tudo. É um caminho inverso. E esse tudo no nada é tão grande que nada mais satisfaz. Quando uma alma é inquieta e canaliza essa inquietude para Deus, o mundo não consegue preencher. Com 20 anos, ele tinha essa ânsia. Rico, cavaleiro, bom de esgrima, paquerador. Ele se habilitou para lutar, e foi numa briga entre cidades, e depois se alistou para a cruzada, porque ele pensava grande, e achava que seria a resposta de suas angústias. Mas impressionante, que ele estava certa vez e teve um sonho, e no sonho, eu acredito muito em sonho. Em sonho, há coisas que me aconteceram, eu ainda não me sinto maduro para contar, talvez um dia. Mas ele em sonho, em Spoleto, escutou uma voz: por que te inquietas a buscar o servo em vez do Senhor? Essa palavra ficou no ouvido dele, sem resposta. O fato é que ele se machucou nessas batalhas, nessa contenda, e quando ele voltou para casa, ele voltou desfigurado, machucado. Mas não foi só machucado no corpo. A experiência que ele teve do sonho e do que ele viu mudou internamente e totalmente. Nada mais fazia sentido. Foi quando sempre se ouvia dos lábios dele algo que não era pronto. A gente pensa que São Francisco as coisas foram todas prontas. A santidade não está pronta de um dia para o outro. E a frase lapidar dos seus lábios era: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? O que ele tinha encontrado já não bastava. O que ele ansiava, não sabia exatamente o que. Muitas vezes, não importa a idade, nós temos que nos perguntar: Senhor, o que queres que eu faça?
pelo longo tempo que tenho pela frente, pelo pouco tempo que tenho, dentro das minhas circunstâncias, o que queres que eu faça? Esse homem teve que enfrentar um grande problema dentro de casa. O novo Francisco que nasceu e que nascia desagradava muito o pai, Pedro Bernardoni, porque o pai queria que ele fosse comerciante. O pai queria que ele continuasse a ser o antigo Francisco, que não lhe causava descontentamento, orgulho. Um menino bonito, um menino inteligente, rico, tinha que na sociedade de Assis continuar a agir assim. Mas ele começou a andar com os pobres, começou a dar comida para os pobres, começou a ser mendicante, começou a andar com pessoas que não tinham o mesmo status social. Gente, eu fico imaginando, porque para a gente contar isso parece bonito, nossa, que lindo, lindo. Comece você a andar com gente diferente da sua classe social. Está vendo? É por interesse. Primeira coisa, cuidado. Me digas com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Mude um pouco o padrão dentro da família, você vai sentir o que é. Até que foi quando Francisco, extrovertido, alegre, sempre alegre, teve que radicalmente tomar uma decisão: romper com o pai aqui na terra, para abraçar plenamente o Pai do céu. E porque o pai, Pedro Bernardoni, não aceitava, é clássico o ato dele de tirar todas as roupas e entregar ao pai, e dizer: aqui nasce um outro homem, para viver na graça do Pai Celeste. Foi por esse tempo que em São Damião, perto de Assis, eu fiz a pé uma vez, longe, uma igrejinha que estava destruída, e São Francisco: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor, na verdade, não é dos nossos assim, é bizantino, um crucifixo, disse para ele: Francisco, reconstrua a minha igreja que está em ruínas. Ele juntou os companheiros e foi lá, colocou pedra sobre pedra, porque ele ainda estava no processo de entender que era uma reforma do fervor, do amor e das ruínas da igreja inteira, marcada por heresias e profundos conflitos. E ele abraça como esposa a pobreza e como irmã a morte. Nesse interim, Clara de Assis, também rica, abraça e com Francisco funda as Clarissas. Eu vejo no Evangelho esse jovem: Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, o que queres que eu faça? Sofreu muito na família, na própria cidade de Assis, na Perugia, mas também na igreja. Precisou ir a Roma. Foi quando eu disse aquela frase que o Papa Inocêncio III, o fato não dá tempo de eu contar, mas foi um encontro impressionante. Disse: aquele pequeno jovem de olhos ardentes. Foi aprovada a regra. São Francisco de Assis,
como se não bastasse, Deus quis aproximá-lo mais dele, dando os estigmas que os carregou. São Francisco fez o hino do irmão Sol e irmã Lua, a oração de São Francisco, e muito ensinou a igreja no caminho da pobreza. Eu poderia continuar muito a falar sobre a vida de São Francisco, mas dentro da nossa devoção das Santas Chagas, ver nele um outro Cristo, o Francisco chagado. E estas chagas foram as chagas que a igreja vivia. No final da vida, quase expulso da sua própria ordem, morreu na Porciúncula, muito novo, com 44 anos. Filhos queridos, que nós, eu e você, sejamos esse jovem do Evangelho, sejamos um Francisco de Assis. É verdade que São Francisco é chamado o patrono da ecologia, e como precisamos hoje pedir que São Francisco nos ajude, sabermos lidar com a nossa casa comum, como fala o Papa Francisco, a mãe natureza, os animais, as criações, a água que está nos faltando nessa crise hídrica, mas a culpa não é nossa, não é? Não por acaso, quando o Papa estava para se apresentar no Vaticano, foi-lhe dito: não esqueça dos pobres. E ele se tornou, adotando o nome Francisco. Sendo jesuíta, não seria muito provável, mas porque ele entendeu, o argentino, que o mundo precisava hoje da mensagem de São Francisco. E nós temos que compreender isso. Uma mensagem de paz, uma mensagem de respeito, uma mensagem de amor.